Agora vamos continuar na sequência nosso vídeo resumo de magnetismo, agora falando sobre os materiais magnéticos. Bom, para falar de materiais magnéticos, nós vamos primeiro conceituar o que é ser permeabilidade magnética. Bom, é a capacidade que alguns materiais têm, que alguns materiais possuem, de concentrar as linhas magnéticas, linhas do campo magnético. Os materiais magnéticos, eles se dividem em dois subgrupos, né? Que são os ferros magnéticos, os paramagnéticos e os diamagnéticos. Bom, o ferro magnético, ele tem a permeabilidade representada pela letra Mi maior, muito maior, né, do que 1. Já os paramagnéticos, ele possui permeabilidade maior do que 1, ligeiramente maior, um pouquinho maior. E no caso dos diamagnéticos, essa permeabilidade é muito inferior a 1. Os ferros magnéticos, nós temos aqui alguns exemplos que podemos botar como exemplo o ferro. Temos como exemplo o aço, o níquel e um mais assim importante, um dos mais usados, que não é metal, é o ferrite. É um tipo de cerâmico, mas que apresenta uma alta permeabilidade magnética, um alto poder. Nós temos aqui, ó, alguns elementos também com alto poder de concentração de linhas de campo magnético, só que materiais sintéticos, né, que é o permalói, o superlói, o permendur, são materiais que possuem muito alta a permeabilidade, eles concentram muito, tem um poder de concentração muito grande de agente magnético. Os paramagnéticos nós podemos citar como exemplo o alumínio, o cromo e a platina também. A platina também é um elemento paramagnético. Já nos diamagnéticos, nós podemos citar como exemplo a prata, o ouro também, ouro. Não me lembro de todos eles agora, mas acho que o mercúrio também é um diamagnético. Bom, agora nós vamos definir o que vem a ser uma bobina, né? Uma bobina, quando a gente fala de eletromagnetismo, uma bobina é feita enrolando um condutor em um núcleo de algum material que possua uma permeabilidade magnética, né, boa, de preferência aqueles que têm permeabilidade magnética muito maior que 1, para você poder aumentar a eficiência, porque a bobina são diversos condutores. Esses diversos condutores, eles vão ter diversas linhas magnéticas quando for atravessado por uma corrente, e essas linhas magnéticas vão ser concentradas por esse núcleo, como a gente pode ver nessa figura aqui, ó. Nós temos aqui uma bobina, que é aqui um fio enrolado num núcleo. Esse núcleo ele tem uma dada permeabilidade,
né? E quando você faz passar uma corrente nesse sentido, você forma aqui as linhas de campo no condutor. O núcleo ele vai concentrar essas linhas magnéticas de campo magnético e formará aqui no núcleo um eletroímã, né, com o norte, da onde partem as linhas de campo, e o sul, aonde chegam. Lembrando sempre que o número de linhas que partem do norte são iguais aos que chegam no sul. Dessa forma, nós temos aqui um ímã artificial. É claro que quando nós cortamos a corrente, quando já não tiver mais corrente elétrica circulando pela bobina, né, pelo condutor, você não terá mais o campo magnético sendo gerado. Daí o nome eletroímã. Bom, por enquanto é só. No próximo nós vamos definir aqui algumas grandezas, né, que vamos tratar nos cálculos elétricos a partir desse fenômeno que é o eletromagnetismo. Até lá.